Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Pode acontecer com qualquer um, uma doença que não sara, uma inquietação, um probleminha. Logo alguém fala, por que não procura um centro espírita? Mas será que lá no centro espírita há alguém para me receber? Será que existe uma equipe fraterna que vai cuidar do meu problema? Conosco hoje, Justino Carlos Trindade. Nossas câmeras e microfones para seus cumprimentos, Justino. Olá, pessoal. Fico muito contente de ser convidado pelo Sidney para participar desse programa e que sejamos felizes nas respostas. Muito bem, Justino. As pessoas geralmente chegam no centro espírita assim um pouco cismadas, não chegam? Sim. E às vezes preocupadas com o que vão encontrar aqui, não é assim? Ah, sim. Aconteceu comigo também, ou acontece com todos, né? Eu costumo dizer sempre às pessoas que chegam assim, com um pouco de receio, que eu não passava na calçada, para você ter uma ideia. E até que a dor me trouxe a doutrina espírita, né? Aí todos os medos foram embora. O que você imaginava que havia aqui dentro? Alguma assombração, alguma mesa recebendo os mortos, mais ou menos assim? Eu não sei se foi do catolicismo que eu vim, era contra, é coisa do diabo, é coisa do, sabe? Então a gente tinha medo, espírito, eu tinha medo de espírito, o que é isso? Eu não quero falar com esse pessoal. E hoje é bem diferente, nós já recebemos nesse programa aqui dois amigos e irmãos da Igreja Católica, dois padres, um pastor evangélico, estamos convidando mais um agora. Mas as pessoas às vezes têm uma ideia errada do centro espírita. Sim. E você, depois que a pessoa passa pela recepção, você é uma das pessoas que estende a mão, uma espécie de anjo da guarda para essas criaturas que estão sofrendo, não é isso? Sim. Fazemos parte desse trabalho na casa, chama-se atendimento fraterno, né? São pessoas que são treinadas para isso, qualificadas, né? Para que tenham conhecimento básico para receber as pessoas que procuram o centro. E qual é o tratamento que a pessoa recebe? Ela vai para uma sessão espírita ou não? Não. Claro que existem sessões espíritas na casa. Somos espiritismo, né? Primeiramente é um contato bem fraterno para saber o motivo da visita, da procura e os seus problemas, né? E vamos encaminhar os tratamentos que a casa tem. Especificamente, você faz uma ficha. Sim. E depois sugere que a pessoa venha durante quantas vezes para receber a imposição de mãos ou o que nós chamamos de passe espírita? Sim, precisando desse tipo de passe, né? Porque às vezes não precisa. Às vezes não precisa, às vezes é só alguém vem conhecer, eu tenho curiosidade de conhecer o espiritismo. Ou esclarecer uma dúvida, uma perturbação qualquer. E a gente não faz proselitismo, né? Não quer mudar ninguém de religião. Isso, nós dentro do centro espírita não temos o hábito, não costumamos sugerir troca de religião. Tanto é que o Justino conversa e atende pessoas de qualquer religião e ela pode continuar com a sua religião normalmente, não é assim? Sim, nós não costumamos falar mal de nenhuma religião. Para nós, todas as religiões são boas, certo. Todas levam a Deus. Então, respeitamos todas. E ela passa por quantas vezes pelo chamado passe espírita? Depois dessa entrevista, é feita uma fichinha, né? E designada aos passes que tem na casa, né? São 8 vezes, são dois meses praticamente. Durante esses 2 meses, ela tem que assistir às palestras públicas, onde há o esclarecimento. Isso é importante. Costumamos dizer nas nossas palestras que às vezes o esclarecimento, o atendimento, o contato com o Evangelho é às vezes mais importante do que o próprio tratamento em si. Isso é verdade? Sim, é verdade. O Evangelho é fantástico, né? Poucos de nós ainda conheceu bem o trabalho desse homem chamado Jesus, né? Tudo é focado em Jesus. Antigamente eu tinha medo que o espiritismo era coisa de espírito, mas não é. É Jesus por trás de tudo isso. A nossa religião Sim. É a cristã. Cristã, e é Jesus, não tem por onde escapar, tá? Então aqueles que têm medo que vocês não aceitam a Bíblia, que é isso, não tem nada disso. Aceitamos a Bíblia. Aceitamos muito bem.
E eu lhe pergunto, as pessoas às vezes vêm com problemas que não são propriamente espirituais. Eu estou com um encosto, fizeram um trabalho mal feito comigo e eu estou carregado de espíritos. É comum as pessoas falarem isso para você? Sim, sim, sim. O que pega muito atualmente, claro, a vida cada dia que passa se torna um pouco mais complexa. Termina o namoro, vem a tristeza famosa, e ela acha que está com depressão. Falece ou desencarna, nós costumamos dizer desencarne, não falecer, né? Um pai, ou uma mãe, ou um filho, então a pessoa não aceita isso, cai numa tristeza, numa decepção e entra numa depressão profunda, pode acontecer. Você falou um ponto fundamental. A doutrina espírita é pródiga em consolo, principalmente quando se refere a essa parte sentimental, ela esclarece bem a posição de cada um, e principalmente quando se relaciona com a morte? Sim. Há 2000 anos o Jesus já disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos aliviará. E você procura mostrar um pouquinho da verdade? Sim. Nós já no século XXI temos praticamente as verdades necessárias para vivermos aliviados. Tá? Conhecendo de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que nos espera. E bem mais explicado o Evangelho de Jesus, né? Então você consegue enxergar melhor e viver melhor. Aliás, Emmanuel diz isso, né? Que alguns segundos do Evangelho já são mais suficientes para uma existência inteira. Mas nós estamos chegando ao final deste bloco. Sim. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Daqui a pouco estaremos de volta para dar continuidade a este tema tão importante. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para a continuidade do programa de hoje, Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos falando de atendimento fraterno. Sabe o que é? Quando você vai a um centro espírita, você tem alguém para recebê-lo. Assim como irmãos da igreja evangélica, por exemplo, quando eu vou à igreja batista ou à presbiteriana, seja qual for, eu sou muito bem recebido. Os padres, por exemplo, têm alguém já para colocar na sua equipe para recepcionar. Aqui no centro espírita, temos alguém, a recepcionista, e depois encaminha essa pessoa para o atendente. Justino é um desses atendentes. Ele conversa, ele é um verdadeiro consulente. As pessoas às vezes trazem problemas até de caráter, vamos dizer, amoroso, para você analisar. Sim, sim, sim. Já acontece muito aqui em Bauru mesmo, né? Jovens se suicidando por terminar um namoro, né? E são coisas que a gente esclarece, conforta-os. Se a maioria das pessoas que passam por essa situação procurasse o centro espírita, se aliviava muito mais. Né? E muitas desgraças poderiam ser evitadas. Muitas desgraças. Uma coisa que eu queria saber de você. A pessoa vem, passa pela recepcionista, depois vai com você, que é o entrevistador, depois você encaminha a pessoa a assistir a uma palestra da noite e por 8 vezes
e depois ela retorna para você ter uma ideia se ela melhorou ou não? Sim, basicamente, nós levamos as pessoas a se esclarecer, porque o tratamento está em cada um de nós, né? Mudança de hábitos, mudança de pensamento, de sentimento, isso só vem com conhecimento. Você recomenda alguma leitura? Ah, sim. Dentro nós temos as obras básicas, né, de Kardec, onde já desperta a curiosidade maior. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Dali te responde praticamente quase todas as suas questões. Mas muitas pessoas não estão preparadas para ler direto o Livro dos Espíritos. A gente vai devagarinho nessa entrevista, vendo até onde a gente pode ir. Tem um livro interessante do Richard, Uma Razão para Viver. Richard Simonetti é um dos escritores e diretores do Centro Espírita Amor e Caridade. Está, no momento, com 58 livros escritos. Ele está se referindo a uma das obras mais conhecidas dele. Porque o Livro dos Espíritos, por pessoas que não têm hábito de ler, ele se torna um pouco pesado, né? Mas é o início dele. E esta obra do Richard, você poderia repetir o título, por favor? Uma Razão para Viver. Uma Razão para Viver. Ele dá uma sintetizada nas questões mais... Uma mastigada. Mastigada, mais fácil de leitura para a pessoa que está chegando. E me diga uma coisa. Nós costumamos dizer que a pessoa, além de frequentar a igreja, ou o centro espírita, ou o templo evangélico, que ela precisa levar também o evangelho para a sua casa. Você costuma recomendar que as pessoas realizem a oração em família, que nós espíritas denominamos de culto do evangelho no lar? Olha, eu diria que esse é o melhor tratamento que existe para a família, tá? Esse hábito da oração em família, eu costumo dizer que não fui eu quem educou meus filhos, foi o evangelho no lar. Tive a sorte, tá? Desde pequenininhos, né? E eu tenho esse hábito há 30 anos, meus filhos têm 31, mais velho, de ter esse hábito no lar. E é uma coisa simples, caro amigo de casa, caro telespectador. Nós nos reunimos em volta de uma mesa com algumas obras espíritas ou não. Pode ser a Bíblia? A Bíblia, você mesmo não espírita pode fazer o culto do evangelho. Na minha casa costumamos ler o livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino, que não é espírita, mas tem assim um apelo muito interessante para todos nós. E que mais? Em casa nós usamos muito o Sinal Verde, de André Luiz. André Luiz. Até brincando com a minha esposa esses dias, não tinha mais onde colocar a data, porque já estava cheio. Já acho que fizemos a leitura acho que 12 ou 13 vezes desse livrinho. E ele sempre volta à voga porque é um livro formidável, que tira os nossos maus hábitos. O culto do evangelho no lar evita doenças, traz harmonia entre a família, traz tranquilidade para o seu trabalho, para a sua profissão, e a pessoa começa a melhorar, inclusive, de problemas, de inquietações espirituais, não é isso, Justino? As maiores inquietações... Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 421 ou 461, não lembro. O plano espiritual, como é que se diz, ele influencia em nossas vidas? A resposta maior é essa. A resposta dada é essa. Influenciam tanto que, de fato, são eles que vos dirigem. Então, muito mais do que supondes. Então, nós somos muito manipulados. Porque nós não oramos e não vigiamos. O que é orar e vigiar? Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente. Daí, o evangelho no lar faz com que você vai mudando os hábitos, né? E os pensamentos, e tudo torna-se melhor. O lar fica em harmonia. As briguinhas de casais diminuem bastante. Briguinhas entre filhos. Há uma harmonia no lar. Quer dizer que o maior trabalho seu é de fortalecer a pessoa que chega com dor, com problema, e fazer com que ela se reencontre com a doutrina do Cristo? Sim. Ele mesmo nos prometeu há 2000 anos. Pedirei ao Pai que me autorize e eu vou mandar até vocês o Consolador. Ficará convosco eternamente e repetirá tudo que eu disse e muito mais. Consolar. O que é consolar? Esclarecer, né? Conscientizar. E é isso que o Espiritismo faz, tá? Não força ninguém a fazer nada, nada é proibido, desde que feito com bom senso.
Você costuma sugerir às pessoas que o procuram, primeiro, deve continuar com o tratamento médico, não é isso? De forma nenhuma nós tiramos tratamento médico, né? O espiritismo não veio para curar corpos, veio para curar alma. Quer dizer que a pessoa continua indo ao médico, tomando seus remédios, melhorando a sua situação física, e você sugere a melhoria, vamos dizer, do espírito. É psíquica, do espírito. Isso, a parte emocional e a parte espiritual. E você sugere que a pessoa passe a trabalhar na casa? Olha, o espírito, depois esclarecido, ele percebe que as leis de Deus se colocam no merecimento. Não cai nada sem que você tenha merecimento. Claro que o Pai é misericordioso ao extremo, mas você percebe que você tem que fazer em favor, porque chegar do lado de lá de mãos a bananas não é o nosso negócio. Então surge, espontaneamente, pessoas que antes estavam sofrendo e que passam a enxugar lágrimas. Ah, sim. E a casa oferece vários tipos de trabalho para todos que necessitam se engajar nesses trabalhos, tá? Temos visitas a hospitais, visitas a presídios. Plantão no albergue noturno. Na casa também tem vários serviços voluntários. Enfim, é o aprender a servir, o aprender a ajudar. Começa no início, né? Você querendo fazer, pensando numa troca. Ah, isso é muito comum, né? Isso em qualquer religião. A pessoa parece que quer dar com uma mão e receber com a outra, é isso? E rapidinho. Querem Não pode demorar muito. Eu costumo dizer, se os nossos passes na casa fossem antes da palestra, não ficaria ninguém na palestra. Bom, eu já li uma história de Jesus que Pedro sugeriu a ele que primeiro curasse os doentes e depois fizesse, parece que Jesus teria ficado falando sozinho. Não sei se é verdade ou é apócrifa essa passagem. Tem essa passagem. Mas é uma coisa parecida, né? Parecida com isso aí. A pessoa quer facilidade, né? Porque não conhece. É a tal da ignorância, que o Espiritismo veio tirar nós da ignorância. Depois de conhecer, entender o objetivo da vida, você muda. Você percebe que o maior que teve dentro de nós foi o que mais serviu. Nossa obrigação é fazer alguma coisa. No fundo é você querer ser útil. Dizer que no começo a pessoa faz o bem por interesse. No começo sempre é assim. Porque egoisticamente a pessoa está preocupada com ela. Mas com o passar do tempo eu tenho percebido, não somente na casa espírita e até em ambientes não religiosos, que as pessoas parecem que desperta-se dentro dela aquela necessidade de fazer algo, de sair da zona de conforto. Você já notou isso? Já. Olha, aí muitas pessoas têm chegado ao centro com esse interesse. Os jovens, eu estou ficando até contente, que os jovens chegam com muita vontade, né, de conhecer, de saber. Aí eu pergunto, como é que você conhece? Já ouviu falar? Não, eu só ia passando na frente e entrei. Interessante, porque eu não entraria sem conhecer, tinha medo danado. Mas eu vejo isso e querem fazer já alguma coisa. E eu noto, com o passar do tempo, aqueles servidores que ficam no começo por interesse, depois ficam por obrigação, por dever, um dever interno, elas começam até a ensaiar amor. Ah, sim, eu não saberia viver hoje sem o SEAC. Não, eu sou aposentado já e vivo para isso praticamente, né? Porque é um hábito, é gostoso fazer, ajudar, esclarecer, levantar, visitar. A gente cria isso e se torna rotina, mas já não querendo mais nada em troca. Já basta o que já fizemos atrás. Eu estou para escrever mais um livro na minha série de Ser Feliz e já me sugeriram que eu passasse a trabalhar esse tema que você está dizendo, que ser feliz seria um hábito, isto é, eu me acostumar diariamente. Os escoteiros têm por regra fazer uma boa ação por dia. Seria mais ou menos isso? O caminho é esse. Tudo na vida eu enxergo como hábito, ou vício, vamos dizer isso. Até fazer o bem é um vício, é um hábito, tá? Eu lembro de Maria de Calcutá, né? Madre Teresa de Calcutá, ela se sentia mais feliz em pegar um leproso no colo do que ser convidado para uma festa. É diferente. Mas já chegou num nível assim, muito próximo. E nós estamos muito longe, mas é o nosso paradigma, é o nosso foco. Temos que chegar. No meio espírita nós temos muitas pessoas assim, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo,
Caiba Schutel. Temos também exemplos grandiosos na história da humanidade, como Albert Schweitzer. Temos São Francisco de Assis e outros mais. Gandhi, um grande exemplo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco eu vou perguntar ao Justino mais algumas coisas relacionadas com o atendimento fraterno dentro do Centro Espírita. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Despertar hoje está com Justino Carlos Trindade. Justino, como é que a pessoa faz para ser atendida no Centro Espírita? Ela vai em qualquer horário, em qualquer hora, ou no Amor e Caridade em Bauru existe assim uma regra? No Amor e Caridade nós temos praticamente todos os dias da semana as sessões públicas. Só no sábado, que é para as crianças, às 9 horas da manhã. O atendimento fraterno se dá sempre 1 hora antes das sessões públicas. Então vamos recapitular. Nós temos sessões públicas às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Então a pessoa vindo aqui às 7 horas da noite. Às 19 horas? 19 horas, a rua 7 de setembro, 8h30, ela vai ser recepcionada, uma secretária vai encaminhar para uma pessoa como o Justino, para que ela possa ser entrevistada. Às terças e quintas também, não é isso, Justino? Às 15 horas. Às 15 horas começa a reunião. Então a pessoa vem às 14. Um pouquinho antes, vem às 14 horas. E aos domingos também? Às 9 horas, que chega às 8 horas. Vem às 8 horas da manhã. Todos os centros espíritas de Bauru têm atendimento fraterno? Não sei, porque eu não tive tempo de visitar todos, mas deveria ter, porque é o carro-chefe da casa, é onde é o primeiro contato. É a porta aberta. De entrada, diz que é a primeira impressão que fica, né? Então a gente tem que... Porque as pessoas, dependendo o foco da pessoa, o interesse, tem pessoas que entram, já vai assistir a palestra, não quer nem passar por atendimento fraterno. Talvez já leu, talvez já conheceu alguma coisa, ou já veio de outra cidade, né? Mas é interessante que a gente converse, porque as pessoas têm que conhecer o que o centro tem para oferecer, né? Certo. E ali ele vai entender... E como ela pode se inserir nesse contexto. Nos tratamentos, nos trabalhos da casa, nos estudos, né? Nos grupos de estudos. Me diga uma coisa. Diga. Quando você começa a falar com a pessoa, você já vai percebendo o seu nível cultural e principalmente o seu interesse. Sim. Quando a pessoa vem mais bem preparada, ela já leu um pouco, tem um pouco mais de cultura... É mais fácil de se conversar com ela ou as pessoas que estão sofrendo mais já estão mais amolecidas? Olha, eu tenho um pensamento, o leigo, o ateu é mais interessante, que não acredita em nada. Para mim, mas desde que queira ouvir, desde que esteja interesse. Tem algum interesse. Tem interesse. Aí sim, a desde palestra... que queira ser ajudado, né? Isso. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E queira ouvir, né? Porque na verdade o atendimento fraterno é para ouvir mais, né? Mas quando há interesse de conhecimento e a pessoa está ávida de conhecimento, senta aí, meu filho. Aí sim você passa até 1 hora com a pessoa conversando. Vai entender tudo? Não, mas já dá o
o início para que ela entenda. Dá motivação, o encaminhamento para o estudo, claro, para o trabalho, para a vinda às reuniões públicas, isso. É isso? E a melhoria própria, porque a pessoa tem que se sentir bem. Isso que eu ia perguntar agora, porque quando você ajuda uma pessoa, o passe é uma terapia, vamos dizer, de superfície. Sim. Ela apenas ameniza a dor. Para resolver o problema definitivo, a pessoa tem que fazer uma introspecção e partir para a sua transformação interior. É isso, Justino? Isso. No Espiritismo, são duas palavrinhas interessantes. Espíritas, amai-vos. Nós ainda não conhecemos o que é o amor, mas queremos bem, né? Sejamos fraternos. O instruir-vos é estudar. Espiritismo não é só religião, né? Filosofia e ciência. Então, quanto mais você se esclarecer, mais você conhece e só pode assimilar quando você conhece. Conhecendo e assimilando, como prometeu o homem lá atrás, né? Jesus, conhecerás a verdade e ela vos aliviará. O trabalho surge naturalmente? Surge. Desde que você tenha interesse, surge. É interessante. Vai surgindo. E a casa tem vários tipos de trabalhos, de solidariedade, de voluntariado, e está sempre à disposição de quem quer. O CVV realiza, Justino, um trabalho maravilhoso. Só que a pessoa fica de um lado do telefone, a outra do outro, e não se conhecem. Mas é um trabalho espetacular, que inclusive é apoiado por nós, aqui tanto da TV como da Rádio SEAC. Surgem casos de pessoas ligadas a substâncias químicas, ou a vícios, ou a drogas, ou a nicotina, ou a álcool, para a sua orientação? Sim. E nós temos um trabalho na casa direcionado a esse mistério. De esclarecimento, claro, e o trabalho para que a pessoa deixe os vícios. Difícil? Sim, mas sempre tem dado os resultados. E há casos, que eu já reparei, em que ao invés de vir o doente, vem a mãe, o pai, o tio, o irmão para falar com você. Olha, eu preciso que você ajeite a situação de fulano. Acontece isso? Acontece muito. E a gente tenta esclarecer que a cura está na pessoa. A pessoa tem que querer ser ajudada. Se a mãe vem pedir por um filho, vamos supor, drogado, se ele não quer, não tem interesse de largar as drogas, ele não vai conseguir. Não tem. Nem o próprio Cristo conseguiria fazer isso, porque você é livre. Né? Somos criados livres. Então a gente esclarece. Aí o que podemos fazer é amenizar um pouco, dependendo da situação da pessoa, com pedidos de vibração, que seria a prece em favor da pessoa, para que a mãe consiga aos poucos esclarecer essa criança e trazer, ou esse jovem, trazer até a casa. Aí sim, vamos conversar devagarinho. É um trabalho árduo. Os casos mais sérios são encaminhados para as sessões de desobsessão. O que é isso? Explica com palavras que o nosso ouvinte de casa, telespectador, entenda. Nós vivemos na crosta terrestre, dizem que é a terceira dimensão, né? A Terra, segundo nossos espíritas, os espíritos que nos escrevem, tem 7 dimensões. Onde vivem os nossos desencarnados, nossos avós, nossos pais, não saem da atmosfera terrestre, ficam na Terra ainda e vivos, muito mais vivos que nós. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, e eles nos influenciam, né? Então, nos influenciam e muito. São eles que vos dirigem, né? Somos muito manuseados ou manipulados por eles. Então, há muita interferência espiritual, né? Nós somos espíritos encarnados. E como fugir dessa interferência? A cura está na pessoa. A resposta do mentor seria confiando em Deus e praticando o bem. E você dá esse conselho? Sim. A pessoa tem que, primeiro, coitada, das pessoas que chegam assim já um pouco mais em situação bem complicada, primeiro a casa tem um tratamento de superficial, mas que deixa a pessoa, e o esclarecimento. E ela aos poucos, se esclarecendo, ela vai mudando a sintonia, que é o pensamento, o sentimento. Porque essa obsessão se dá pelo pensamento, pelo sentimento. À medida que a pessoa faz o bem, torna-se melhor, passa a ser mais honesta, faz oração, leva o evangelho para casa, começa a levar a sério a sua religião, esses espíritos não se afastam?
No Livro dos Médiuns nós temos uma pergunta desse estilo. Tá bom, e como afastá-los da influência em casa? Atraindo os bons. E como atrair os bons? Fazendo bem. Fazendo o que você falou. Muito bem. Eu agradeço ao Justino a sua presença no nosso programa. Passou tão rapidinho, Justino. Nossas câmeras para as suas despedidas. Agradeço o convite do Sidney para responder essas perguntas. Claro que o trabalho é bem maior do que tudo que se passou aqui. E eu sou muito grato de pertencer a essa casa Amor e Caridade, que é o meu coração. Onde está o seu coração, lá está seu pensamento. Onde está seu pensamento, está seu coração, coisa assim. Está o seu tesouro. Seu tesouro, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Alô, obrigado. Muito obrigado a você também por ter nos acompanhado até agora. Até o nosso próximo programa.